gosta do Brasil, eu sou patriota. Eu começo hoje uma série de mensagens todos os domingos à noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos lá. A gente começa hoje uma série de mensagens. Terça-feira a gente está falando de paternidade. E todos os domingos, pelo menos à noite, não sei se a pastora vai seguir a mesma linha pela manhã, mas todo domingo à noite a gente vamos trabalhar esse tema, Minha Vida, uma mensagem de Deus. A gente começa hoje e todo domingo a gente vai ter uma pessoa aqui dando um testemunho do que Deus fez na sua vida para que a sua vida seja uma mensagem. E ela é muito corajosa, eu queria chamar ela aqui. Pois eu pensei em falar com ela, só que pela manhã a gente acabou se envolvendo aqui, não consegui falar, durante a semana também não. Eu falei com ela agora, assim que acabou o louvor. Eu queria que a gente aplaudisse o Senhor pela vida da Lorena. Vem cá, Lorena. Essa é a Lorena. Lorena chegou aqui na igreja, você tinha quantos anos? 16. 16 anos, já está com quase 30. E nós começamos a ajudar a Lorena e ela vai contar um pouquinho do que Deus fez na vida dela. E ela hoje é uma mensagem de Deus. E as Lorenzettes estão crescendo. Por favor. Ai, Jesus. Glória a Deus, gente. A paz. Ai, Jesus. Vamos lá, eu cheguei na igreja aqui com 16 anos e com a minha mente muito perturbada, porque eu ouvia vozes, só que na minha cabeça não era vozes, mas era eu mesma, porque eu ficava o tempo todo pensando, mas só pensamentos de pura condenação, mas assim, extremamente... Eu não sei nem como eu posso dizer, mas extremamente agoniantes. Porque eu pensava, ai, Lorena, é loucura. É, mas eu vou contar pra vocês o que eu pensava. Eu pensava que, poxa, eu tenho que beber um copo d'água, eu tô morrendo de sede, mas se eu fizer isso, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Fonte? Não sei, passava na minha cabeça. E eu sabia que a blasfêmia contra o Espírito Santo era um pecado sem perdão. Então eu pensava, caraca, eu não posso beber água porque eu vou pecar. Lorena, não tem lógica. Eu sei, mas eu não sabia que não tinha lógica, gente. Poxa. Mas então, no meio disso, pode até parecer um pouco engraçado eu contando, mas na época era agoniante, porque eu ficava pensando isso sem parar. E as pessoas falavam que eu era maluca. Então eu comecei a acreditar que eu era maluca. E aí eu pensei, caramba, a minha vida acabou com 16 anos, porque eu sou uma louca. Eu fui pra terapia. E toda a terapia, ela me encaminhava para o psiquiatra. E eu falava, mãe, ela está me encaminhando para o psiquiatra. E a minha mãe falava que eu não ia tomar os remédios. E no meio disso tudo, eu conheci essa igreja por conta da tia Márcia. Que eu sou muito grata pela sua vida, tia Márcia. Eu te amo muito. Porque ela teve muita paciência comigo. Acho que quem conhece a minha mãe sabe o doce de pessoa que ela é, mas a paciência que ela não tem também. Então, assim, ela não tinha paciência para lidar com as minhas aflições, porque eu também entendo que ela também não sabia. Era tudo novo para ela. E eu lembro que teve uma vez que era tão estressante para mim quanto para ela, porque ela estava vendo a filha dela perder a sanidade mental. Então... ela pensava também em algumas coisas. Eu acredito que pensava porque numa dessas aflições a minha mãe chegou aqui chorando. Eu cheguei aqui em crise. E eu lembro que o Davi foi tentar me ajudar. E eu fiquei mais agoniada ainda, que ele perguntou, mas você tem isso com que frequência? Eu falei, vou ter com mais frequência? Não é só hoje essas crises, não.
Então, assim, eu estava totalmente desesperada, mas graças a Deus e graças à vida dos meus pastores e da tia Márcia, que tiveram muita paciência comigo, eles me ensinaram a conhecer Jesus. Então, através da Bíblia, eu realmente conheci a verdade e aquilo me libertou. Como queria eu que o meu processo tivesse sido assim? Poxa, agora eu vou botar a mão na sua cabeça e pronto, você está bem, mas infelizmente não. Na verdade, eu agradeço a Deus que não tenha sido assim, porque foi um processo, foram muitos meses para conhecer Jesus de verdade, mas eu fui realmente conhecendo e a alegria do Senhor foi me fortalecendo, e aquilo dali foi me trazendo vida de novo, foi trazendo realmente liberdade para minha mente, foi me tirando da depressão, foi me tirando da ansiedade, e sem remédio nenhum eu consegui chegar até aqui. Eu sou muito grata. Eu fico muito feliz porque as pessoas olham pra mim e não dizem que, caramba, te falavam que você era louca, que você era depressiva e ansiosa. Graças a Deus que não parece, né? Graças a Deus. Mas eu sou muito grata porque o que Deus fez em mim pode fazer na vida de cada um de vocês. Apenas conheçam o Senhor. Obrigado. Aleluia. Você também pode ser uma mensagem de Deus. Sua vida também pode ser uma mensagem de Deus. E eu queria dividir com você o Salmo de número 23. Eu tenho esse salmo como o salmo da minha vida. Nos momentos mais difíceis, alguns agoniantes, eu sempre lembro desse salmo. E essa semana eu cheguei aqui na igreja, o Zinho estava trabalhando, e daqui a pouco chegou o Bruno chegou e eu cheguei depois, eu não lembro. Eu perguntei, não, o Bruno já estava aí com o Zinho trabalhando, eu cheguei. Falei, vocês já oraram para começar? Não, pastor, já oramos. E até oramos por alguém que veio aqui, o irmão do Zinho veio aqui, pegou uma ferramenta, a gente aproveitou e orou com ele também. Eu falei, que bênção, vocês são muito crentes. Eu fui lá para o gabinete para orar um pouco, eu precisava orar. Deus me tomou aquela manhã ali naquele gabinete e começou a me lembrar algumas coisas, começou a ministrar algumas verdades ao meu coração. Era como se ele estivesse falando, Júnior, a sua vida é uma mensagem de Deus. Talvez você olhe hoje para alguns aspectos e você não vem encaixando ainda algumas coisas, mas você tem sido uma mensagem de Deus para pessoas. Você tem tocado a vida de pessoas com a sua vida, Júnior, porque eu tenho sido o seu pastor e eu não tenho te deixado faltar nada. Eu comecei a ler esse salmo. Eu fiquei um tempo ali no gabinete, depois eu vim aqui no templo, o templo estava vazio. Eu vim aqui no altar para orar. E Deus falou, eu estou fazendo algo na sua vida, porque o que eu vou fazer nessa igreja é algo tão grande, Júnior, que você não consegue ter dimensão. Eu fiquei aqui um tempo falando com Deus e chorando. Eu queria dizer para você que você também é uma mensagem de Deus. Talvez você olhe para algumas coisas da sua vida e você diz, pastor, eu devo ser uma mensagem horrível. Eu devo ser uma mensagem cheia de codificações, porque ninguém me entende, às vezes nem eu mesmo me entendo. A Lorena chegou aqui sem se entender, sem entender o que estava acontecendo, pensando que era uma louca, uma menina de 16 anos louca. Não, mas ela era uma mensagem de Deus que só precisava ser lapidada, polida. Eu quero dizer para você que Deus está nos lapidando, Deus está nos polindo a cada terça-feira, a cada domingo de manhã, a cada domingo à noite. Sabe, Deus está nos dando brilho e você vai ser uma joia que vai brilhar muito. E as pessoas que olharem para o brilho da glória de Deus na sua vida vão dizer, você é uma mensagem de Deus para mim. E o Salmo de número 23, o verso de número 1 apenas vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor. Na versão ARA, que é o meio da revista e atualizada, diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas na versão NVI, a versão que eu mais gosto, a versão que eu tenho uma
inclinação maior vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Eu quero dizer para você, pastor, qual é a diferença entre terei falta e faltará. Terei falta está falando de futuro, mas faltará está falando de um presente contínuo. E eu quero dizer para você, Deus é um Deus que age dentro do tempo. Do tempo que você está, Ele está agindo. Você está aqui hoje, Deus está agindo, pastor, mas eu não estou vendo. Ele está agindo dentro do tempo dEle e dentro do tempo da sua vida. Não importa se é o hoje, o presente contínuo ou se é o futuro, mas eu quero dizer para você, Deus está agindo. Sabe, quando eu vim aqui no altar, essa semana não tinha ninguém, não tinha painel ligado, não tinha par LED, não tinha luz, não tinha nada, tinha muita poeira. Deus falou: Júnior, eu estou agindo. Eu estou agindo. Eu quero dizer em primeiro lugar para você, Deus está agindo. Agora, se você percebe essa ação de Deus, Leandro, se você percebe, Caroline, essa ação de Deus, e você começa a se mover dentro daquilo que Deus está revelando da vontade dEle, eu quero dizer para você, você vai começar a acessar coisas incríveis que você nunca viu, nunca ouviu, sabe, que você nunca palpou. Deus vai te dar essa oportunidade de você começar a viver coisas extraordinárias, pois você vai entender: Ele é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Ou seja, Ele é o meu pastor e Ele me supre de todas as minhas necessidades. Olha para quem está próximo a você e diga: Deus está agindo agora. Agora. Eu quero dizer para você, você está sentado aí e Deus está agindo agora. Já. Eu não estou vendo, Ele está agindo agora. Já. Escuta. A gente tem um compromisso financeiro e eu detesto dever. E eu falei: Deus, como eu vou pagar isso? Eu tive a loucura de mandar instalar. Agora como é que eu pago? Ele falou: estou agindo agora. Eu falei para uma pessoa, não sei se ela está aqui, eu estou procurando, acho que não está. A Thaís não está aqui. Não está. Eu queria muito que ela tivesse. A Thaís, junto com o esposo dela, eles têm um negócio de pastel, eles têm feira, e ela sempre, todo sábado, me manda mensagem. E eu orei por ela, abençoei, falei: Deus abençoe sua vida. Eu falei: eu precisava falar com você. Eu preciso quitar o painel do LED. E são só 36 parcelas. E eu entendo que eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar de perna cruzada para o ar, achando que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não dá não, você vai ficar mal. A gente tem que agir. Eu falei: ô Thaís, eu queria saber quanto você me faz seu pastel. Você pode me repassar o menor valor que você faz, pois eu quero vender para ganhar um dinheiro, para levantar o recurso, para a gente poder pagar. Meu objetivo, se eu estou pagando em 36, eu quero pagar isso na metade do tempo. Ela: quanto o senhor vai querer? Eu falei a quantidade. Ela falou: é para esse domingo agora? Eu falei: não, esse domingo já tem, é para o outro e para os próximos. Ela falou: tá bom, pastor. Ela falou: no próximo domingo, no sábado, está chegando aí na igreja. Eu falei: ótimo. Eu falei: mas quanto fica a unidade de cada pastel, para eu poder fazer as contas, para a gente ter lucro e não trocar dinheiro? Ela falou: não, pastor, eu e meu esposo decidimos aqui que todas as vezes que o senhor precisar, a gente vai ceder. Nós vamos doar todos os pastéis que a igreja precisa para vender. E Deus falou assim: eu estou agindo. Eu estou agindo agora. Eu quero dizer para você, eu não sei que preocupação você chegou, mas Ele está agindo. Eu não sei que dor você entrou aqui, mas Ele está agindo. Talvez a dor seja no lado financeiro, Ele está agindo. Talvez a dor seja na emoção, Ele está agindo. Ele agiu na dor da Lorena, era uma emoção.
não é emocional, melhor, que afligia a mente dela. E todas as terças-feiras a gente se reunia. Era como se fosse uma terapia com não sei, o pastor Júnior e com a pastora Cristiane. E a gente se reunia, e eu dava tarefas para ela. Eu falava: Lorena, você vai fazer isso essa semana. Todos os dias você vai se levantar e você vai fazer isso, isso e isso. Semana que vem a gente se vê mais 1 hora aqui. E antes do culto a gente se reunia. E ela entrava. E ela: você fez? Eu fiz. E a gente via cada dia, cada semana, Deus agindo. Porque Deus está agindo agora na sua vida. E eu quero falar sobre 3 aspectos desse salmo na vida de um pastor. 3 aspectos da vida do pastor da nossa vida. Eu botei aqui da vida de um pastor, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando do nosso pastor supremo. O primeiro aspecto é que ele conhece cada ovelha pelo seu nome. Eu quero dizer para você que o teu pastor conhece cada detalhe da sua vida, e ele conhece você pelo seu nome e sobrenome. Eu luto para saber o nome de todos, para tratar todos bem, para tratar todos com respeito, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando do Supremo Pastor. Ele conhece você pelo seu nome. E o salmo, ou melhor, o texto em João, Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 3, diz assim: para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Tem um vídeo na internet, eu não sei a localidade, um grupo de turistas, vem uma manada de ovelhas, um grupo de ovelhas, e eles começam a fazer o mesmo som do pastor. E as ovelhas não estão nem aí, elas estão pastando. Mas quando o pastor chega na beira da cerca, Ezequiel, e ele começa a fazer, o som é semelhante ao som dos turistas que estavam fazendo. Mas quando ele começa a fazer o som, as ovelhas todas deixam o pasto e elas vão todas para perto dele, se reúne aquele monte de ovelhas. Sabe por quê? Porque a ovelha conhece, ela sabe qual é a voz do pastor, mas ela também foge da voz que é estranha. E eu quero dizer para você, em primeiro lugar, conheça a voz do teu Deus. Conheça a voz de quem sabe vai apontar o caminho para você. Conheça a voz daquele que quer fazer algo na sua vida para que você seja uma mensagem dele aqui nessa terra. Segundo aspecto que eu queria falar, eles sempre usam óleo para cicatrizar feridas. E eu quero dizer que hoje tem mais do que esse pote de óleo. Sabe, tem muito óleo de Deus aqui caindo enquanto a gente adorava a Deus. Isso ficava tão nítido para mim, que Deus estava derramando azeite fresco, unguento para curar as nossas feridas. Talvez você chegou aqui tão ferido, tão magoado, tão angustiado, deprimido. Eu quero dizer para você que tem óleo aqui nessa casa, tem pastor nessa casa. Eu não estou falando da minha vida e da Cristiane, eu estou falando do Supremo Pastor que governa essa casa, e ele está aqui com azeite para colocar na sua ferida. E quando ele coloca azeite na ferida, escuta, tem cura chegando em nome de Jesus. Tem cura de Deus chegando no teu coração, tem cura de Deus chegando na tua vida, meu irmão. O Salmo de número 147, verso de número 3 diz assim: sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Eu quero declarar que ele está aqui para sarar você de toda dor, de toda ferida na sua alma, em nome de Jesus. Escuta, a ovelha, a parte do focinho dela é úmida, e essa parte do focinho que é úmida, ela atrai mosca. E essas moscas, quando pousam, a ovelha não tem mãos para abanar. Essa ovelha pousa e deixa aqui uma verme. Essa verme entra pelo nariz e vai até o cérebro e começa a corroer
Sabe, o cérebro começa a comer. E aquela ovelha, que é um animal dócil, amável, que ouve a voz do pastor, ela começa a ter comportamentos diferentes. Ela começa a bater em outra ovelha. Ela começa, sabe, ô Miguel, saia daí, aí é meu lugar. Saia daqui, Miguel. Começa a irritar, uma irritabilidade. Ela começa, sabe, ela já não quer mais bater no Miguel. Ela começa a bater com a cabeça dela na própria rocha, porque algo está incomodando. Mas escuta, quem tem um pastor sempre vai ter cura. Quem tem um pastor sempre vai ter azeite derramado. Eu quero declarar que essa casa tem azeite derramado, meu irmão. Pastor, qual é a solução? Tem que sacrificar. O pastor pega aquela ovelha, coloca no meio das pernas, pega ela pela lã e pega um chifre cheio de azeite e começa a derramar. A ovelha vai sendo afogada em óleo. Eu quero dizer que Deus te afoga em óleo hoje. Tem gente que precisa perder o fôlego de azeite. Tem gente que precisa ser afogado na unção. Ele começa a derramar óleo, o óleo começa a entrar, até que aquela verme saia por causa do azeite. Deus vai curar. Deus está curando essa casa. Deus está curando essa igreja. Nós não seremos um povo que tem aparência, mas que está cheio de ferida. Um povo que você olha e diz, ai que lindo, mas é um povo que está cheio de amargura. Escuta, e tem amargura que não tem maquiagem que resolva. Tem amargura que não tem... Eu não sei nada de nome de produto de beleza, que eu sou homem, graças a Deus. Mas as irmãs aí sabem. O Rafael sabe indicar. Rafael sabe indicar, Lorena. Corretivo, né, Rafael? Escuta, o Rafael usa Mary Kay. Tem a amargura da nossa alma, que nem a melhor do corretivo, nem a melhor das maquiagens pode resolver. Só tem uma coisa: só o azeite do pastor pode curar a nossa alma. E eu quero dizer que o pastor está aqui, e não sou eu e a pastora, mas o pastor dessa casa está aqui com azeite, e ele quer derramar esse azeite sobre a tua vida. Pastor, eu cheguei aqui debaixo de uma amargura tão grande. Jesus está aqui para te curar hoje. Essa casa é uma casa de cura. Olha para o seu vizinho e diz assim: essa casa não é uma casa de condenação. Essa casa não é uma casa de apontamentos. Sabe, essa casa não é casa de guerra, de briga. Não, esqueça tudo isso. Essa casa é uma casa de paz. Essa casa é uma casa de partir do pão. Essa casa é uma casa onde a gente persevera na doutrina dos apóstolos. É casa de oração. Olha para o seu vizinho e diz assim: essa casa é uma casa de oração. Terceiro e último aspecto. O primeiro é que ele te conhece pelo nome. O segundo é que tem óleo aqui para curar a tua ferida. E o terceiro é que ele já foi na tua frente. Pastor, por que ele foi na frente? Primeiro, ele abriu o caminho. Mas ele foi na frente, sabe por quê? Teve um ano que eu estava em Israel. E a gente estava no ônibus, indo de um lugar para outro. E de repente tinha um pastor, ele estava filmando, e tinha um pastor que ele filmou a viagem inteira. Teve uma viagem que foram 1h30 de ônibus. A gente estava saindo de um lugar, indo para outro bem distante. Ele pegou a câmera dele, deu play e foi dormir. Eu falei: pastor, por que o senhor está fazendo isso? Ele falou: cara, eu não sei quando eu vou voltar aqui. Então, quando eu chegar em casa, eu vou ficar vendo de novo. Quando eu tiver com saudade de viajar e não tiver dinheiro, é só eu botar e ficar olhando pela janela. Eu falei: cara, que legal, eu não tenho condição de fazer. Depois você me dá o arquivo aí da tua gravação. E de repente, naquela viagem, um dos pastores falou: eu estou vendo um grupo de ovelhas ali, mas tem um homem. E eu li, e eu já preguei várias vezes, que o pastor vai à frente e as ovelhas o seguem.
Mas esse cara está com um pedaço de pau e ele está batendo nas ovelhas e ele vem atrás. A Bíblia não erra, o que é isso? E aí o guia, muito solícito, falou: você leu certo, você pregou certo. Porque esse que está levando as ovelhas, ele não é pastor. Esse que está levando as ovelhas, ele está levando para o matadouro. Ele está levando as ovelhas para matar. Ele não é o pastor das ovelhas. Eu quero dizer para você que aqui, agora eu estou falando de mim, eu estou falando da pastora. Aqui não tem alguém com um pedaço de pau, tocando manada de gente, dizendo: vambora, 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 vambora. Aqui tem pastor que vai à frente. E quando eu vou à frente, não é porque eu sou maior, é porque eu vou à frente porque eu estou abrindo território para depois você passar. Eu vou à frente porque eu estou abrindo caminho. Escuta, eu estou passando por um caminho hoje que a minha mãe abriu, que o meu pai, que não está mais nessa terra, abriu. Tem caminho que eu e Cristiane estamos andando, que é caminho que nós não abrimos, eles abriram quando deixaram tudo para trás e obedeceram a voz de Deus. Eu estou andando hoje por esse caminho. Outros caminhos, eu e Cristiane estamos desbravando, abrindo esse caminho. Sabe por quê? Porque amanhã Sofia, a Laura, a Emily, a Duda, o Miguel, o Adria, eles vão estar passando. Talvez eu não esteja mais aqui, mas eles vão dizer: o pastor abriu o caminho, a pastora abriu o caminho, e eu estou passando pelo caminho que eles deixaram um rastro. Não tem como errar. Terceiro lugar, caminhava na frente do rebanho. Eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus está à frente e Ele está gritando pelo meu nome. Ele vai à frente e Ele vai gritando: Júnior, Cristiane. Ele está chamando Sérgio, Serginho. Ele está dizendo: Elaine, oh meu Deus, Cristiane. E Ele vai falando o nome. As ovelhas ouvem a voz e o seguem. Lenilson, escuta, o pastor da nossa alma está aqui. Ele conhece você, Júnior, pelo nome. Segundo lugar, Tatiane, ele tem azeite para curar. Terceiro lugar, Esther, ele está indo à frente. Ele está dizendo, assim como diz o Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, Edson, crede também em mim. Elisângela, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, Júlio, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você que chegou aqui